Tudo bem, pessoal? Queria me desculpar pela tela anterior, porque eu tinha deixado uma janelinha aqui do meu lado, porque eu estava de plantão aqui para atender eventuais alunos que fossem aparecer. E não apareceu ninguém, deu para dar atenção a vocês, não precisei interromper o vídeo, mas eu esqueci, né, de acionar aqui o meu recurso para recortar o meu vídeo apenas para aquilo que interessava a vocês, então ficou uma poluição visual. Só que eu também não quis perder a gravação, porque afinal de contas o recado foi passado, né? Então, eu também tenho tido cuidado de ser muito espontâneo, né? Tentar reproduzir aqui na nossa relação de vídeo, né, remota, uma certa espontaneidade. Então, se qualquer falhazinha que aparecer aí no meio do caminho, a gente segue o jogo, não vamos parar não, tá bom? Infelizmente não dá para a gente conversar, né? Eu só vou falar, né? Não é um diálogo. Mas eu quero lembrá-los de que eu já gravei um vídeo, né, de explicação sobre como seriam esses dias, né, de uma nova modalidade de aula, e lá eu coloco, disponibilizo um e-mail específico para vocês, alunos da UniABC, de modo que a gente vai ter a oportunidade de ouvi-los, né, de receber as suas mensagens, dúvidas, e vocês poderão então se corresponder comigo, e eu sempre, na medida do possível, da pertinência, eu vou socializar, eu vou compartilhar a dúvida com o restante da turma por meio dos vídeos seguintes, tá certo? Vamos prosseguir aqui, eu estou na revisão ainda. Fontes do direito do trabalho, né? Vamos lembrar que as fontes, a palavra fonte, como se imagina, né, pelo senso comum, nos remete para a origem, né? Aquilo que de onde nasce, né, de onde provém. E as fontes do direito, elas são materiais. Elas vêm da experiência humana, da experiência social, dos fenômenos econômicos, dos fenômenos da vida, e esses fenômenos, então, eles alimentam o operador do direito no sentido de produzir normas, né, jurídicas que vão disciplinar aquela relação que o direito, então, considera relevante. O direito, eu falo as pessoas, né, nós mesmos, né, investidos inclusive de poder do Estado, no caso dos legisladores, mas esses representantes de quem? Do povo. Então, esse é um processo político, né? Acontece que, além das fontes materiais, que são extrajurídicas, mas que alimentam o direito, nós temos as fontes formais. E as fontes formais, elas assim são fontes normativas. E as fontes normativas têm duas naturezas, ou têm duas espécies. As fontes formais que nós mais conhecemos são as heterônomas, porque quando você pensa no direito, você vai pensar em lei, você vai pensar em regra, vai pensar em norma, vai pensar em constituição, vai pensar em um regulamento do Estado, num ato administrativo normativo. E, de fato, essa criação é do Estado. É o ente estatal, é o poder público, né, por meio da sua função legislativa, quem vai, né, nos proporcionar essas fontes heterônomas. Só que no direito do trabalho, ele é muito sensível às fontes autônomas. E que fontes são essas? Quando eu falei da história do direito do trabalho, eu disse que o direito do trabalho começa negociado. E, de fato, as convenções coletivas, os contratos coletivos na forma de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho são fontes autônomas. Por quê? Porque quem está realizando ali, né, a leitura, né, da fonte normativa são as partes envolvidas ou os entes coletivos que as representam. Então, uma fonte normativa autônoma, né, formal autônoma por excelência, é o próprio contrato de trabalho, o regulamento de empresa, né? Por outro lado, a jurisprudência trabalhista, súmulas do trabalho, a, os dissídios, né, as sentenças normativas de dissídios coletivos são todas fontes heterônomas. As convenções e tratados internacionais aplicáveis ao direito do trabalho também são fontes heterônomas. Eu faço aqui uma menção a diversas fontes, exemplos de fontes, espero que isso passe logo aqui. Deixa eu colocar no modo apresentação, que agora eu não tenho mais nada para esconder aqui de vocês. Não tenho janelinha aqui do lado para ficar controlando. Então vamos ver se eu consigo dessa forma expressar melhor aqui. Bom, as fontes são essas então que eu mencionei. São fontes materiais e fontes formais, o conceito eu já dei.
A fonte material se refere a fatores sociais, econômicos, políticos, filosóficos, históricos que deram origem ao direito. As fontes formais se referem às formas de manifestação do direito no sistema jurídico pertinentes à exteriorização das normas jurídicas. São as fontes estatais, digamos assim. Aqueles que a realizam são entes que não participam da relação jurídica trabalhista. Não é o empregado ou o empregador ali envolvido, né? E aí eu faço uma menção a exemplos. Vamos ver aqui. Esse PowerPoint está bem carregado. Aqui eu falo das fontes autônomas. São produzidas por certos grupos sociais organizados, pelos usos e costumes e também pelo próprio empregador e empregado. Aqui eu coloco os exemplos, né? As leis, as decisões judiciais são fontes heterônomas. Os instrumentos negociais e usos e costumes são fontes autônomas. Agora a gente fala rapidamente, né, já falamos dos princípios trabalhistas, que são o momento ou local em que algo tem origem. Também tem essa acepção de fonte, causa, base, critérios de ordenação. Também que a norma ela é um gênero que hoje, no sistema adotado, né, predominantemente, ele contém duas espécies normativas que são a regra e o princípio. A regra é uma descrição fática muito mais detalhada, né, de uma hipótese de incidência que, ocorrendo no plano fático, ela vai produzir o efeito jurídico de aplicação a esse fato. Então, se eu trabalho mais do que 8 horas por dia, então eu terei o direito a horas extraordinárias com um adicional acréscimo de 50%. Essa é uma previsão que está escrito lá na lei. O João trabalhou, né, 48 horas, portanto, aquela lei incide sobre o fato de João ter trabalhado, então ele passa, por consequência, a ter direito a aquelas consequências previstas na lei. Então você tem uma previsão hipotética, situacional, você tem o fato ocorrido. Quando esse fato se encaixa àquela previsão, as consequências também previstas vão se aplicar àquele fato. Então, eu diria que é uma subsunção, nós chamamos. É um encaixe, né? Quase que perfeito. Essa é a expectativa que a lei tem de tentar controlar a vida social. Só que ela não consegue fazer isso. Por quê? É simples. Porque os fatos da vida social, da vida humana, eles são complexos. Eles são muito mais abrangentes do que aquilo que a lei pode captar. De modo que o direito ele é sempre tardio e ele é sempre incompleto, né? E é por isso que temos muito trabalho como advogados. Por quê? Porque é nosso papel, em primeiro lugar, integrar esse sistema normativo que muitas vezes é incongruente, muitas vezes ele é ambíguo e, na maioria das vezes, incompleto. E aí nós temos o papel dos princípios. Os princípios eles são comandos mais abertos. Nós chamamos princípios também de cláusulas standard, né? Enquanto as regras, elas, no inglês, elas têm a designação de rules, né? Os princípios, então, eles dizem respeito ao fim almejado, né? Mas não dizem respeito ao meio para se chegar àquele fim. É uma diretriz, né? É um comando de otimização. Nós também chamamos o princípio dessa forma. E é o exemplo maior, né, de um princípio muito aplicável ao direito do trabalho, é o caso do princípio da dignidade humana. Aplicável a vários casos, ele tem um fundamento constitucional, mas ele está muito também sensível ao direito do trabalho. E aí, né, o princípio tem várias funções. Ele tem uma função informativa, uma função interpretativa, diretiva, unificadora, normativa, de suplessão, né, de suplemento, de complementação e também a função autônoma. E o princípio, na minha época de estudante, ele era uma das formas de integração do direito. Você tinha o princípio como que uma diretriz hermenêutica, né, para compreender o sentido da norma, sobretudo diante das lacunas. Então, você não invocava o princípio quando havia a subsunção clara, precisa, né, mas você hoje invoca o princípio não como fonte supletiva ou uma fonte integradora, mas o princípio hoje ele é norma. E o princípio, então, ele convive, né, com as demais normas do sistema, inclusive com as próprias regras do sistema. Aqui eu tenho vários exemplos, né, de princípios que vão ser utilizados. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Consigo, ótimo. Que vão ser utilizados, né, no direito do trabalho. Então, você vai encontrar lá, desde o direito internacional, Declaração Universal de Direitos Humanos, vários princípios declarados, né, nesse documento que se aplicam ao direito do trabalho, Tratado de Versalhes também, né?
princípios previstos na Constituição Federal. Estudem esses artigos, leiam e vocês vão identificar, né, a matéria trabalhista, né, transversal aqui nesses princípios. Princípios previstos na legislação infraconstitucional, lei de introdução às normas do direito brasileiro, Código Civil tem diversos princípios que vão ser também congruentes com a principiologia trabalhista, e aqui nós estudamos os princípios, né, específicos do direito do trabalho, sendo o principal deles, né, aquele que rege a lógica de todo o microsistema de proteção do direito do trabalho, o princípio da proteção. Esse princípio da proteção ele vai partir do pressuposto de que as partes numa relação jurídica trabalhista, que tem como categoria fundamental o contrato de trabalho, elas não estão em posição simétrica ou igual. Elas estão em situação desigual. E é preciso repor essa desigualdade, compensando essa desigualdade por meio de uma legislação ou de um sistema normativo que proteja, né, aquele que está desamparado nessa relação de desiguais, que é o trabalhador. Então, essa é a maneira de compreensão do direito do trabalho, e nós precisamos ler as normas trabalhistas, as regras trabalhistas, tendo em mente o mindset, a chave virada para o objetivo do direito do trabalho, que é o de proteção. Ele se desdobra em 3 princípios: o princípio da prevalência da condição mais benéfica ao trabalhador, o princípio da norma mais favorável, o princípio indúbio pro operário, também chamado o princípio do indúbio pro mísero, que não tem nada a ver com o nosso conhecido princípio indúbio pro réu. O princípio da primazia da realidade, o princípio da intangibilidade salarial, o princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da inalterabilidade contratual em pejus, o princípio da irrenunciabilidade. Pessoal, eu não vou falar desses princípios todos, porque eu já me dediquei uma aula inteira para falar isso. Eu estou aqui recapitulando com vocês. Eu vou repassar os slides que eu não repassei, para que vocês tenham isso filmado para vocês. Eu falo do princípio da condição mais benéfica, do princípio, eu conto a história do seu Luiz, né? O princípio da norma mais favorável, voltei na... põe em xeque, voltando aqui a história do seu Luiz, aqui eu coloquei seu Manuel, pronto. Aqui o princípio da norma mais favorável, nós temos que lembrar, né, que existe uma hierarquia entre as normas e existem também regras, né, de interpretação dessas normas a partir da ideia da especialidade, da temporalidade e da hierarquia, que está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro. De modo que fica muito claro, né, que regras constitucionais elas fundamentam todo o sistema e a norma infraconstitucional não pode ser incompatível com uma norma constitucional em face da hierarquia da norma constitucional. No entanto, quando a gente está no direito do trabalho, o princípio hierárquico ele não é o do fundamento de validade constitucional. O princípio hierárquico é da norma que for mais favorável ao trabalhador. Então, uma convenção coletiva de trabalho, se prevê, né, um adicional que beneficie o empregado em detrimento daquele adicional previsto na Constituição, então a norma autônoma prevalece. E o sistema ele já vem desenhado para ser assim. Por quê? Porque o que a Constituição estabelece é um chamado patamar mínimo civilizatório, é o mínimo. E as normas autônomas vêm, então, para aperfeiçoar a legislação e também para adequar a legislação a situações setoriais específicas, que não se conformam não por uma regra generalizante. Então, vejam como o princípio ele vem para otimizar, para racionalizar, para especificar, para reconhecer as distinções, as diferenças, né, e ele então torna a legislação, o sistema normativo plástico, né? Eu diria que essa é uma forma interessante de nós compreendermos o princípio, e esse princípio eu repeti o assunto porque ele é muito importante. Pessoal, 14 minutos, eu vou parar aqui. Infelizmente, a gente prossegue no próximo.